Já estamos gravando. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Júlio Moroski, Júlio César Moroski Filho, e hoje é o nosso primeiro dia de evento relacionado ao CERF. O objetivo principal desse evento é, na verdade, trazer notoriedade ao nosso Conselho Estadual de Recursos Fiscais, e eu digo nosso porque nós somos contribuintes antes de sermos operadores do direito, como o próprio Júlio disse no início aqui do nosso bate-papo, do início da nossa palestra, antes de tudo, antes do direito tributário existe o direito, frase parafraseando o professor Alberto Becker. E o principal ponto aqui do nosso debate, do nosso ciclo de palestras, é trazer realmente uma visão ampla sobre o processo administrativo, sobre o CERF, a existência do órgão, qual a importância para quem é advogado, quem é contador, quem é operador do direito, e também trazer aqui alguns nomes de pessoas que atuam aí na labuta do processo administrativo. Para muitos de nós aqui, advogados, alguns membros da comissão, jovens advogados, pessoas de outras áreas também, não advogados, contadores, essa é uma realidade um pouco longínqua, porque o processo administrativo, em regra, você tem várias etapas e que muitas vezes o advogado que está iniciando ou que já trabalha no consultivo não consegue enxergar. Então, nós trouxemos aqui nomes de pessoas de peso aqui, consideradas aqui na advocacia tributária, não só pelo conhecimento, mas também pela atuação e pelo desejo de compartilhar conhecimento. Afinal de contas, se nós não tivermos pessoas assim, é claro que o conhecimento não vai chegar onde ele necessariamente precisa chegar. Então, para iniciar a nossa palestra de hoje, primeira palestra do nosso ciclo de formação, eu convido aqui o Dr. Júlio Moroski, vou fazer só uma breve saudação, quero agradecer aqui a diretoria da nossa OAB, né, OAB Espírito Santo, e também agradecer a diretoria da Comissão de Direito Tributário, e quero me apresentar também, né? Não me apresentei, meu nome é Efigênia Marlia Brasilino, sou advogada, sou pós-graduada em Direito Público e sou atuante hoje, advogada tributarista, atuante essencialmente no consultivo. Tenho uma passagem pelo contencioso, administrativo e judicial, e sou uma estudante fascinada pelo direito tributário. Então, quando nós formulamos esse ciclo de palestras, o objetivo principal era esse, era, através da OAB, conectar auditores, advogados, porque nós todos temos um objetivo em comum, que é fazer com que o direito tributário ele prevaleça junto com a justiça fiscal, porque um não pode andar sem o outro. Então, para dar início à nossa palestra, eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que quem entrou pelo link enviado lá pelo e-mail vai receber um certificado. Inclusive, o Júlio já recebeu o certificado de participante, né, Júlio? Agradecimento especial pela sua presença. E também quero apresentar, então, o nosso palestrante. O Júlio é advogado e contador, atuante dentro do cenário capixaba, essencialmente com processos administrativos no Espírito Santo. Eu vou deixar que ele complemente, se ele quiser complementar um pouquinho do seu currículo, e iniciar a palestra. Antes de tudo, Júlio, eu quero agradecer assim, essencialmente a sua presença, porque você é uma pessoa muito generosa, sempre compartilha conosco conhecimento, né? Quem não sabe, eu e mais 2 advogados temos um projeto chamado Tributarista Capixaba. Esse projeto iniciou no Instagram, nós temos um grupo de WhatsApp que fomenta discussões tributárias, e o Júlio sempre está lá compartilhando conhecimento conosco. Então, Júlio, passo a palavra para você, vou fechar minha câmera e meu áudio, mas estou aqui. E, pessoal, quero pedir que vocês compartilhem aqui no chat perguntas, comentários, aquilo que vocês sentirem à vontade, que à medida da palestra, que a palestra for avançando, eu vou interrompendo o Júlio com toda delicadeza para que ele faça as respostas, para que ele responda. Júlio, então fique à vontade. Obrigado, Virginia. Já vou te adiantar que eu vou fechar o chat aqui, porque toda hora que pipoca alguma coisa, eu perco minha atenção. Eu vou deixar fechado, vou pedir o favor para você acompanhar o chat aí e qualquer coisa você me chama. Você Fique à vontade. Fica à vontade para me interromper. Tá bom. Quando falou que chamou o pessoal de peso, considerando as pessoas que vão falar aí nesses outros dias, eu acho que, eu não sei se ela estava falando do meu peso mesmo. Eu engordei um bocado na pandemia, mas espero que não seja por aí, quando ela falou do peso, né? Mas vamos lá. Vou me apresentar primeiro, que eu falar um pouquinho
por que eu fui parar no processo administrativo. Preparei aqui uns slides, eu vou compartilhar ele aqui para poder começar a falar. Meu nome é Júlio, tá? A gente vai falar, o nosso tema aqui é limitado ao conselho. Tá? E a gente vai falar um pouquinho do porquê falar do conselho. O meu nome é Júlio, eu sou advogado. Antes de ser advogado, eu me formei em contabilidade. Exerci muito pouco a contabilidade em si. Como a gente estava conversando antes do início da conversa, antes do início da gravação, eu me formei em contabilidade. Antes mesmo de formar em contabilidade, eu trabalhava no escritório de auditoria e consultoria contábil, né, e fiscal. E os clientes muitas vezes vinham com auto de infração e perguntavam se a gente visualizava aquela situação, se tinha alguma defesa para ser apresentada ou não. E a gente acabava orientando, falava, tem defesa. Ele falava, você pode defender para mim? Eu posso tentar redigir, né? E aí a gente começou a fazer algumas defesas e a empresa assinava e apresentava, né? Era muito comum naquela época, a gente está falando bastante tempo atrás. Eu me formei em contabilidade em 99, então a gente está falando de um pouquinho antes disso, né? Então, os clientes vinham, a gente começou a trabalhar com algumas defesas e a gente sentia uma falta, porque a minha formação não era de direito, estava me formando em contabilidade. E eu sentia a necessidade, a falta de fazer um trabalho melhor, né? E era muito comum naquela época os contadores fazerem as defesas, especialmente no contencioso administrativo. Então, eu fui estudar direito para poder melhorar o meu trabalho. Acabei seguindo a vertente do direito e, inevitavelmente, eu segui pela via do processo administrativo. E como a gente trabalhava muito com a parte do ICMS, também foi inevitável que seguisse pelo processo administrativo aqui do Espírito Santo, voltado para o ICMS. Então, assim, esse é 90% do foco do meu trabalho, o contencioso administrativo de ICMS. Né? Por que falar do CERF? Né? Tem aí uma série de vantagens, tem mitos, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência com relação a isso. Antes de falar do CERF, do Conselho, do CERF, Conselho Estadual de Recursos Fiscais, né? A doutora Virgínia me falou que a gente vai falar para os jovens advogados, embora tenha pessoas aí de alto conhecimento do processo administrativo dele, mas também o foco era principalmente os novos advogados. Então, antes de falar do conselho, é preciso lembrar, a Cristine vai falar amanhã sobre o processo administrativo, mas a gente não pode falar da segunda instância sem saber que existe todo um processo antes. Eu trouxe aí as palavras do Rodrigo Dalla Pria, que eu acho o livro dele sensacional, que fala sobre o processo tributário, né? Ele fala também do processo administrativo, e lá ele fala que uma das finalidades do processo administrativo, uma da utilidade do processo administrativo é fazer um filtro de questões altamente complexas antes de chegarem no judicial, né? No poder judiciário. Às vezes a questão nem chega lá, né? Porque são questões complexas, nem sempre é só de direito, são questões envolve levantamentos, né? Análise de prova é algo também complexo. Então, eu já falei muitas vezes, eu gosto muitas vezes de trabalhar mais com o conselho, por ser mais técnico, muitas vezes, do que o judiciário. O judiciário, para você decidir uma questão muito técnica, você precisa de um perito, não do juiz, muitas vezes. Outra função, que é uma das principais aí do processo administrativo também, é fazer o controle de legalidade, né? Lembrando que o lançamento aí, falando do lançamento como auto de infração, de modo geral, né? Que alcança o próprio lançamento do tributo, como a imposição de penalidades, né? Então, o lançamento auto de infração, ele é um ato administrativo também. Então, há de se fazer aí o controle de legalidade desse ato, né? Para que possa constituir um crédito tributário de forma consistente, formando um título executivo que ele não tenha qualquer tipo de vício,
que depois venha a ser anulado no judicial. Então, o processo administrativo ele é de suma importância. Hugo de Brito Machado, ele tratou, eu achei interessante, que ele tratou do processo administrativo trazendo vantagens e desvantagens, né? Ele elenca algumas desvantagens do processo administrativo, lógico, não é uma regra, tá? A gente encontra exceções a todo momento, em todo lugar. Mas ele, via de regra, o processo administrativo ele passa por uma menor independência e imparcialidade do que se encontra no judiciário. Porque as pessoas que trabalham com o processo administrativo, que atuam ali no processo administrativo, elas são pessoas que conhecem a visão do fisco, conhecem também como agem muitos contribuintes. Só que ali no papel ele não consegue ver qual a intenção de cada contribuinte. Então, não raras vezes você encontra determinadas pessoas, a todo lugar tem isso. Você vê, tem gente falando, não quero... Tem gente que é contra o refis porque diz que está dando benefício para sonegador. Só que o refis não sai para isso, enfim. Né? Temos aí uma possível menor independência e imparcialidade. Né? Como eu comentei com a doutora Efigênia logo antes, no início, por se tratar de um âmbito especialíssimo, são pessoas que trabalham, são auditores fiscais, por exemplo. Vamos falar do auditor fiscal. O auditor fiscal, ele não só autua, às vezes ele autua e depois vai trabalhar na decisão de primeira instância ou vai parar lá no conselho. E aí, ele sabe, conhece muito bem a legislação aplicável. Ele conhece bem a legislação do ICMS, conhece bem a legislação do ITCMD, do IPVA. Então, ele sabe muito bem, ele conhece a fundo aquela legislação. Até as alterações da legislação, muitas vezes ele conhece. Por que foi alterado? E quem vê a publicação no diário depois, muitas vezes vê a alteração, não sabe por quê. Simplesmente vê que foi alterado. Mas o servidor, muitas vezes, ele sabe por que foi alterado. Né? Então, ele tem uma visão muito especial, muito direta, mas falta, muitas vezes, a visão macro do direito. Né? Falta um pouco da teoria geral do direito e da própria hermenêutica jurídica, fazer interpretação, às vezes, sistemática, né? Então, isso às vezes falta muito. Isso são as palavras de Hugo de Brito, nem sou eu que estou falando. Né? Também Sim? Eu posso só fazer um breve comentário? Eu acho que é pertinente aqui nesse slide. Inclusive, um ponto interessante sobre a existência da estrutura do processo administrativo, do tribunal administrativo, é que em alguns estados, como o estado de, se não me engano, é Sergipe, o processo administrativo, a estrutura do órgão mesmo, né, do tribunal administrativo, ela se dá por um concurso próprio. Não são auditores, é um concurso próprio que é aberto e essas pessoas concursadas especificamente para esse tribunal administrativo, e é um tribunal vinculado à Cefaz. Então, nós temos aí uma discussão muito grande sobre essa questão da imparcialidade, assim como existe na justiça, né? E é interessante para quem está estudando processo administrativo que busque tribunais administrativos de outros estados para fazer uma comparação, para ver como funciona. Sim, sim. Inclusive, esse é um comentário. Quando divulgaram aí a questão das palestras, diversas pessoas andaram me mandando mensagem. Você vai falar, podia falar um pouco disso, podia comentar, podia sugerir. Então, eu recebi diversas mensagens, né? Não só de parabéns, né, pelo chamado, que eu agradeço muito, né? Aliás, agradeço aí a OAB, a ESA, né? A doutora Efigênia por ter lembrado da gente, ter chamado, né, a gente para falar aí. E muita gente sugeriu muita coisa. Então, chegaram a me comentar, você vai falar da questão do conselheiro, que ele podia ser concursado? Eu vou comentar ao final. Vou, em algum momento, estar separado aí para fazer um comentário sobre isso. Né? Mas, enfim, continuando aqui, com relação a... Tem aqui, eu coloquei no slide aqui, que o de Brito Machado ele coloca como uma desvantagem a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma. Né? Não estamos falando aqui da ilegalidade do ato administrativo, né? Até porque a gente falou que é uma das finalidades do processo, mas eu estou falando
por exemplo, de falar que o regulamento ele é ilegal ou que ele é inconstitucional, ele tem uma norma inconstitucional. Isso o processo administrativo não pode fazer, né? De regra, não pode fazer. Muitas vezes isso é realmente uma desvantagem. Mas o processo administrativo tem muito mais vantagem, ao meu ver, do que desvantagens. Aliás, eu acho que o doutor Gustavo comentou isso comigo, já, como eu falo primeiro, não é roubando a fala, mas ratificando da mesma opinião dele, né? Ratificando a opinião dele. Muita gente, eu já ouvi várias vezes falando, para que eu vou entrar com defesa administrativa se não vai perder mesmo? Não é assim. Não é assim. O processo administrativo, via de regra, é mais célere e menos formal, né? Via de regra. Às vezes acontece de ter processos aí demorando bastante tempo, mas é exceção. Via de regra, o julgamento estão cada vez mais rápidos, diga-se de passagem. E ele é menos formal. Tem aí o princípio da informalidade, não é bagunça, mas é mais informal. Também é mais econômico. Não há necessidade de recolhimento de custas, não há condenação em honorário de sucumbência, não há de se fazer depósito judicial. Também uma vantagem, aqui eu falo de vantagem para o contribuinte, dispensa a contratação de advogado, embora eu entenda que seja altamente recomendado contratar um advogado para fazer defesa administrativa, isso eu não posso me omitir. Além disso, os gravames do lançamento, eles se mantêm suspensos durante todo o processo administrativo tributário. O processo impugnado, o auto de infração impugnado, ou um recurso voluntário, recurso de ofício pendente de julgamento, ele está com sua exigibilidade suspensa, né? Então, o crédito tributário não pode ser exigido. E para isso não precisa nem fazer depósito judicial. Depósito, né? No caso, não é judicial. Como eu comentei já, os envolvidos ele têm um maior conhecimento específico da matéria, da legislação, dos fatos, de como levantar as provas. Então, assim, é muito relevante, inclusive para o advogado que vai tratar disso, que vai defender, se aproximar do contador, né? Porque apresentar uma defesa meramente jurídica, falando meramente jurídica, trazendo só questões de direito, que muitas vezes a gente acabou de ver. Por exemplo, se apresentar a questão de inconstitucionalidade, já sabe que vai perder. Se essa é a sua única matéria de defesa, já sabe que vai perder, porque o processo administrativo não pode declarar incidentalmente a ilegalidade do regulamento. Então, é preciso buscar as provas, é preciso analisar prova, levantamentos, verificar como se deu a autuação, por que se deu a autuação, verificar o auto de infração, e aí o advogado também é muito bom para analisar a acusação fiscal, né? E os elementos do auto, né? Encerrando o processo administrativo, também é uma grande vantagem, se for julgado favoravelmente ao contribuinte, encerra ali. Não há de se executar a decisão, não há que liquidar, não há que fazer nada. Às vezes fica um pouquinho travado, mas você tem que tomar contato com o setor responsável para você poder falar, ó, está decidido, acabou. Encerrou o processo administrativo e encerra aí a litigiosidade toda, né? Para falar aqui do conselho, nós vamos estabelecer alguns cortes metodológicos, tá? Até pelo tempo da apresentação aí. Pela limitação do nosso tema também, está limitado só ao conselho. Diga-se que, quando o doutor Efigênio me chamou, eu falei, nossa, eu vou falar 15 minutos, o presidente fala assim, depois fala não sei o quê, eu vou falar 15 minutos, não tem mais nada para falar. Eu fui estudar o regimento interno para poder preparar os slides, e toda hora eu falava, pô, mas isso aqui é importante falar, pô, mas isso aqui é importante falar. Nossa, aí você abre um mundo. Aí eu comecei, aí aconteceu o contrário, Efigênio. Comecei a fazer os slides, falei, cara, isso aqui eu acho melhor não falar, porque senão, se eu entrar nisso aqui, eu vou ter que entrar em outros assuntos, é mais importante falar disso. Então, assim, você se aprofunda, cada assunto é um mundo, né? Tem aquela história, né? O conhecimento, ele é um limite, que à medida que você expande, você amplia os seus limites de contato com o desconhecido. Então,
À medida que você se aprofunda, é isso. Vai comentar alguma coisa, quer dizer? Você abriu a câmera aí? Não, é exatamente esse, esse ponto é interessante, porque à medida que você vai estudando sobre processo administrativo e vendo o funcionamento, eu acho que existem muitos pontos que as pessoas não conseguem perceber, e só quem está na prática consegue explicar e trazer esse conhecimento de forma mais objetiva. Então, siga que a apresentação está excelente. Quero só fazer uma pontuação, o doutor Gustavo Guerra, né, que é o presidente do CERF, mencionou aqui que o tribunal administrativo que eu tinha comentado, que eu disse que seria, se não me engano, Sergipe, ele disse que é Pernambuco. Então, pessoal, já fica aí a dica para vocês estudarem a legislação, porque é bem diferente mesmo o tribunal de lá. Mas siga, Júlio. Vou deixar a câmera aberta, que aí a gente vai interagindo. Tá, joia. Eu não sei como o pessoal vê as duas imagens mais a apresentação em casa. Tá? Isso eu realmente não sei. Então, vamos lá. Vou partir também da hipótese de que premissas, conceitos básicos, entendimentos prévios para saber um pouquinho do que a gente vai falar, são pré-concebidos, tá? Eles, como a Cristina amanhã vai falar de processo, do processo no modo geral, então provavelmente ela vai falar um pouquinho de princípios, coisas assim, e eu não vou tocar muito. Também pretendo evitar questões muito polêmicas, discutir se é processo, é procedimento, enfim, não penso em entrar muito nisso, não. A nossa ideia é mais a prática, né? Temos aí a gente previu algumas possibilidades de fazer apresentação de perguntas, né? Ao fim de alguns tópicos, mas aí a gente já liberou para fazer pergunta à medida que for aparecendo por relevante, para não passar até do próprio assunto. E os slides vão ficar disponíveis, já estão com a doutora Efigênia aí. Como que vai compartilhar isso, eu não sei, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Vamos lá. Aqui a gente vai traçar alguns objetivos, né? Vamos ver mais ou menos o que é o Conselho, né? O Conselho Estadual de Recursos Fiscais, ver a sua estrutura, de modo resumido, a sua competência e como funciona, né? Para falar, bom, o conceito, eu puxei o conceito que está na Lei Complementar 225 de 2002, a lei estadual, tá? Que diz que o Conselho ele é um órgão colegiado que julga na segunda e última instância o contencioso administrativo. Basicamente, não tem muito mistério. É um conselho que vai julgar definitivamente o contencioso administrativo. Tá? Essa é a principal finalidade. Existem outras competências do conselho? Claro que existem. Mas essa é a principal finalidade que a gente vai trabalhando aqui. Ele é administrativamente vinculado, né, subordinado praticamente ao secretário da Fazenda. Aí o doutor Gustavo vai saber falar disso muito melhor que eu. Vocês, tiverem perguntas aí, vocês podem até direcionar para ele. Mas ele tem um mínimo, tem que ter o mínimo, o conselho tem que ter o mínimo, e ele aqui tem, né, o mínimo de independência para poder decidir. Porque não tem sentido nenhum criar um órgão totalmente vinculado, dependente do secretário ou do próprio governo para decidir as questões administrativas de maneira totalmente parcial, né? E aqui o Conselho, na minha opinião, ele é muito bom comparado com outros que a gente tem por aí, tá? Eu gosto muito de atuar aqui. Eu prefiro atuar no administrativo. Vocês vão me ouvir falando bastante isso. Eu prefiro atuar no administrativo do que no judiciário. A legislação que envolve o processo administrativo, de modo geral, é a Lei 7.000, porque lá está prevista a forma do processo administrativo, de modo geral. Inclusive, a legislação de TCMD, não sei se de PVA também, dos outros tributos estaduais, eles remetem ao procedimento do ICMS, que é o principal tributo aí que arrecada no Estado, né? que alimenta os cofres públicos, até onde eu sei, pelo menos. Né? Então, até porque o ICMS é quem tem a maior gama de obrigações acessórias, então é quem mais tem autuações aí, descumprimento. Tendo mais obrigações acessórias, tem mais descumprimento de obrigação acessória, né? Acidentalmente ou não, mas tem mais.
Então, os outros tributos acabam remetendo para o próprio processo administrativo. Então, no Estado do Espírito Santo, a Lei 7.000 rege, via de regra, o processo administrativo. O regulamento também não pode ser deixado de lado, né? Ele também tem aí uma minúcia aí do processo administrativo também. Mas, para o Conselho, a gente tem que se focar principalmente no anexo único do Decreto 1.353-R de 2004, que é o regimento interno, né? Essa é a principal legislação que a gente vai olhar quando a gente quiser conhecer o Conselho. Tá? Essa é a posição aí hierárquica do Conselho dentro da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, né? O Conselho, o secretário da Fazenda está logo acima, o Conselho está abaixo à esquerda, e o Conselho de pessoal da área de tributação e arrecadação e fiscalização está ao lado do Conselho de Recursos Fiscais. Tive que pesquisar o que era o TAF, né? Porque a gente trabalha com o Conselho de Recursos Fiscais, a gente olha sempre para a esquerda, quando olha para a direita, fala Conselho do Pessoal da área TAF. Eu fiquei, o que era TAF? E não sabia, eu tive que pesquisar, né? O custeio e financiamento da manutenção do Conselho é suportado pelo Estado do Espírito Santo, né? Isso aí é inevitável, não tem como ser diferente. Esse comentário é para um pontinho que eu vou falar lá no final. O Conselho, como um todo, ele é formado por... Eu inverti um pouco a ordem, mas ele é formado por... Ele contém 4 representantes da Fazenda Pública, tá? São 2 procuradores praticamente titulares, digamos assim, um em cada Câmara, são 2 câmaras de julgamento, então, um procurador para cada Câmara e mais 2 procuradores suplentes. Tá? Um presidente, que inclusive está nos assistindo, são 9 conselheiros representantes do Estado, sendo 6 titulares nas câmaras, 3 em cada Câmara, e mais 3 suplentes. Esses podem ser suplentes em qualquer uma das câmaras. A mesma coisa com a iniciativa privada. São 9 conselheiros, a iniciativa privada, sendo 6 titulares e 3 suplentes. E um vice-presidente. Esse, curiosamente, ele é eleito, tá? Pelos conselheiros, se não me engano. Aí nós desenhamos mais ou menos como é a Câmara de Julgamento. Tentei desenhar ainda mais ou menos como se posicionam lá, via de regra. Lá no alto à direita, a gente tem o presidente. Eu não desenhei, mas do lado esquerdo fica a Marildes, a secretaria do Conselho. Está sempre do lado dele, auxiliando. Tá? Ao lado direito fica o procurador, né, o representante da Fazenda Pública, e vem sentando um ao lado do outro um conselheiro do Estado, um da iniciativa privada, um do Estado, um da iniciativa privada, sempre alternando. Né? Então, a gente vê aqui. Quem é que pode ser conselheiro? Tá? Eu não sei se teria alguma pergunta até então. Acho que vamos tocar aqui essa parte da Câmara aqui, depois a gente, se tiver alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Virginia? Ainda não. Na verdade, tem um comentário do Dr. Gustavo, né, mencionando que TAF significa tributação, arrecadação e fiscalização. Eu tive que pesquisar. Eu ouvi isso. É o Conselho de Pessoal da área de tributação, arrecadação e fiscalização. Exatamente. Eu quero só fazer uma observação aqui, Júlio, para quem nunca assistiu nenhuma sessão presencial do CEF, esse esquema que o Júlio está mostrando, doutores e doutoras, na verdade é a forma que os membros do conselho sentam, né, Júlio? Então, se você entrar na sala de julgamento, na sessão de julgamento, você vai encontrar exatamente nessas posições. Quem fez direito, quem é da área do direito aqui, vai se lembrar que tem aquela regrinha lá no processo, né? Requerente senta de um lado, requerente senta do outro, mas isso aqui eu gostaria muito de ter recebido essa informação antes de ir na minha primeira sessão, mas tudo bem. Continue, Júlio. Obrigado. Bom, quem pode ser conselheiro? Né? O conselheiro ele precisa ter, para ser nomeado conselheiro, precisa ser detentor de título universitário e deve ser versado em assuntos jurídicos. No modo que está redigido isso, parece que o curso deveria ser versado em assuntos jurídicos, mas não acredito que seja isso. Para mim, a pessoa
deve ser versado em assuntos jurídicos. Então, a gente pode muito bem, senão estaria limitado ao curso de direito. Deveria dizer que para ser conselheiro, ele tem que ser formado no curso de direito. Não é isso que diz. É detentor de título universitário, então ele tem que ter formação universitária. Além disso, ele tem que ser versado em assuntos jurídicos, ele ou a pessoa. Né? Então, ele pode ter uma pós-graduação, pode ter uma atuação forte voltada para o direito. Né? Então, a gente pode ter um contador com pós-graduação em direito tributário, um economista, né, que tem aí estudado direito de alguma outra forma, em forma de pós-graduação, especialização, mestrado, enfim. Né? O representante da fazenda pública, ele é designado, ele é determinado pelo Procurador-Geral do Estado. Então, ele simplesmente indica e vai o procurador que ele designar. O presidente e os conselheiros do Estado, eles são indicados pelo secretário da Fazenda. Assim como os conselheiros, eles também são indicados em uma lista tríplice pelas federações. Aí, Federação da Indústria, Federação da Agricultura e Federação do Comércio. E todos eles, todos os conselheiros, inclusive o presidente, eles são nomeados pelo governador. Tá? O mandato dos conselheiros é de 2 anos. Eles podem ser reproduzidos atualmente por mais 3 períodos, ou seja, eles fazem 2 anos, depois podem mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, totalizando 8 anos, 2 no primeiro mandato, mais 6 aí de recondução. Tá? O que acontecia muito? Esse período, essa recondução foi alterada, acho que em 2015, a pedido, inclusive, da própria iniciativa privada, se eu não me engano, porque é inevitável, são todas pessoas. O conselheiro chega no conselho e até ele engrenar, às vezes, leva bastante tempo. Então, até ter um conselheiro que atue de forma bem habitual, que esteja bem habituado com a forma de julgar, né, com a forma dos trabalhos, isso leva tempo. Então, muitas vezes acontecia de a gente ter bons conselheiros encerrando o seu mandato e não podendo ser reconduzido aí, porque ele tinha recondução de 2 vezes. Então, ampliaram mais uma vez. Né? Então, a pessoa tinha que sair. A gente fala, poxa, esse conselheiro levou tanto tempo para ficar assim como ele está hoje, agora ele tem que ir embora. Então, isso acontecia bastante e acho que o pessoal, inclusive, por isso, pediu para aumentar mais um pouquinho. Né? Achei um pouco inevitável falar, aquela questão que surgiu no CARF lá, né? A gente assistiu aí um impasse que teve entre o presidente lá no CARF com os conselheiros, e é uma situação curiosa, lá havia uma súmula que o conselheiro estava fazendo um distingo com base nos precedentes da súmula, dizendo que a súmula não se aplicava ao caso que estava sendo julgado. E o presidente entendia de forma diferente, e ele entendia que não haveria esse distingo, que não seria possível fazer distingo no processo administrativo lá no CARF. E pelo regulamento deles, pelo regimento interno deles, ele seria obrigado a reportar isso a quem de direito, né, se o conselheiro se recusasse a aplicar a súmula, algo do tipo. E aí gerou um desconforto muito grande, porque os conselheiros da iniciativa privada estão todos voltados a afastar a aplicação da súmula por se tratar de um caso diferente. E o processo foi retirado de pauta, isso ficou um incômodo muito grande. Isso não acontece. Lá isso poderia levar até a perda do mandato. Aqui, comentando de forma bem rápida, sem querer aprofundar, a perda do mandato ela pode se dar de forma voluntária ou meio que por penalidade, nem sempre por penalidade, tá? Mas assim, ou é voluntária ou involuntária. Voluntariamente, ou a pessoa deixa de tomar posse, aí ele vai perder o mandato, ou ele pede para sair. Ele requer a sua retirada do conselho. Agora, a involuntária, ela pode se dar, via de regra, por descumprimento de prazos, de forma reiterada, né? Por faltas,
a sessão de julgamentos, geralmente injustificadas, né? Tem que ser injustificada, porque a falta justificada não faz o menor sentido, né? E também aí teria a possibilidade dele utilizar o seu cargo com meios ilícitos, né? Para procrastinar um processo, perdão, ou favorecer uma das partes. Não só o contribuinte, mas a fazenda também. Acho que seria cabível também, né? No caso do servidor do conselheiro do Estado, se ele for ele sendo um servidor público, se ele deixar de ser servidor público, ele perde a condição de servidor e deixa de ser conselheiro automaticamente. Tá? E se houver uma condenação administrativa ou judicial também, há a perda do mandato. Tá? Então, assim, não tem essa questão que foi debatida lá no CARF, não, a gente não vai ver isso acontecer aqui. Aliás, eu não consigo ver acontecer o que aconteceu lá aqui no Conselho. Tá? As sessões de julgamento, a da Câmara aqui, né? Ela só se inicia com pelo menos 4 conselheiros, dos 6, né, que compõem a Câmara. E aí, por curiosidade, o funcionamento atual das câmaras de julgamento, às segundas e terças acontecem os julgamentos da primeira Câmara, às quintas e sextas acontece da segunda Câmara, deixando a quarta-feira, de via de regra, para sessão do Pleno, quando tem. Né? Uma questão aqui, uma pessoa me recomendou, me perguntou se eu ia falar sobre isso. Da necessidade de afastar, ou necessidade, não diria necessidade, mas seria recomendável, ao meu ver, né? Afastar o servidor das suas funções ordinárias quando ele fosse conselheiro. Eu acredito que isso seria altamente recomendável para a pessoa poder trabalhar com mais tranquilidade, se dedicar mais aos processos, né? Poder estudar melhor para decidir e ganhar aí uma certa autonomia, digamos assim. Ele vai deixar de se focar, de ver tanto assim, a fiscalização, por exemplo, né? Vai deixar de ver tanto a fiscalização ali, ver o que está acontecendo ali, e vai se focar no que é preciso decidir. Né? Querendo ou não, a gente ainda é pessoa. Se a gente se vira, fala assim, vai fiscalizar, encontra um contribuinte que ele está dando trabalho, né? Ele age de forma dolosa, e você volta para o processo administrativo para julgar, depois de ver aquilo, às vezes você carrega aquilo. Né? Na interpretação, na nossa atuação, a gente ainda carrega a emoção nessas horas. Né? Então, assim, ao meu ver, seria recomendável. Por que não se faz? Não é barato. O pessoal um gasto muito grande, acredito, no governo. Né? Então, você ter um servidor que é só conselheiro e você vai deixar de ter um agente atuante. Você vai ter de deixar de ter um outro servidor atuando numa área que é necessária. Esse servidor não está fácil de conseguir, nem de ter, nem de manter. Né? Com relação à competência das câmaras, tá? As câmaras elas são competentes para julgar recurso de ofício e recurso ordinário, recurso de ofício, recurso voluntário contra resolução de primeira instância. Tá? Vamos avançar aqui. Aqui, ó, aqui embaixo eu coloquei, ó, julgar recursos voluntários e de ofício contra a resolução de primeira instância. Então, emitida a decisão de primeira instância, havendo recurso de ofício ou voluntário, ele vai para o conselho. O conselho, aí nas câmaras de julgamento, são competentes para fazer o julgamento dessas questões. Até aqui, tem algum questionamento? Não, Júlio, não temos perguntas, mas se você puder, eu não sei se você vai abordar em algum dos slides, a diferença do recurso... Volta, por favor, um slide. Do recurso Sim. de ofício para o recurso voluntário. Assim, só explicar. Ok. Não, é relevante para quem nunca ouviu sobre o tema, né? Por enquanto, a gente está vendo só a estrutura do conselho. Tá? A gente vai ver agora, por exemplo, que o conselho, o pleno, ele tem praticamente a mesma formação, só que ele é integrado por mais conselheiros. Né? Então, ele tem 2 formações. Né? Uma para julgar o contencioso
que ele está lá no artigo 34, 1A do Regimento Interno, tá? E ele se presta a julgar os recursos voluntários que são feitos, que são apresentados contra acórdãos das câmaras, tá? E aí é preciso que esse acórdão ele tenha revertido no recurso de ofício. A gente vai ver um pouco mais de cuidado mais para frente. E também tem competência para julgar o recurso de revista. Tá? A gente vai ver o recurso de revista lá na frente também. A outra composição, ela tem fins mais administrativos. O conselho aí ele é composto, no contencioso, ele é composto pelos conselheiros titulares das câmaras, tá? Para julgar o contencioso. Já a outra formação, com todos os titulares e todos os suplentes, tá? Ele se presta para algumas outras finalidades. Eu coloquei aqui algumas, né, que é estabelecer ou alterar o regimento interno, aprovar súmulas, né, e, inclusive, sugerir alteração de legislação, regulamento, lei. Ele pode fazer uma proposta de alteração da legislação. O Conselho tem essa atribuição aí nas suas competências. Tá? Mas o Pleno, ele funciona, e aí essa é uma competência do Pleno. O Pleno, ele funciona bem, ele tem uma estrutura muito parecida, também é desenhadinho daquela mesma forma, o conselheiro senta do mesmo jeito, um da iniciativa privada do fisco, tudo do mesmo jeito. Inclusive usa a mesma sala, então, assim, não tem como ser muito diferente mesmo. Então, assim, a gente viu até aqui a estrutura. Tá? A gente vai ver agora o que acontece para o processo chegar lá no Conselho. Tá? Como a gente limitou o nosso tema ao Conselho, às decisões de segunda instância, o nosso ponto de partida é a decisão de primeira instância. Então, a gente tem aí um processo que foi um auto de infração que foi lavrado, a gente manda dizer assim, um auto de infração foi lavrado, está cobrando imposto, multa, e o contribuinte, o sujeito passivo, ele apresentou impugnação, e essa impugnação foi apreciada por uma turma de julgamento. A decisão de primeira instância ela recebe o nome de resolução, tá? Ela é feita por resolução, e ela pode sair em um desses sentidos. Ele pode anular o auto de infração, que, nos termos do 138, parágrafo 3º da Lei 7.000 e do artigo 816, parágrafo 1º do regulamento, ele pode lavrar uma nova autuação. Tá? Isso, vou ler aqui o parágrafo 3º da Lei 7.000, para ficar mais claro. Né? Se dos autos não constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, a autoridade julgadora declarará a nulidade do lançamento, hipótese em que ficará dispensada a interposição do recurso de ofício, determinando na mesma decisão, quando for o caso, a lavratura de novo auto de infração nos autos do mesmo processo. Então, caso a nulidade se dê por uma falha na identificação do sujeito passivo ou na natureza da infração, o julgador de primeira instância ele não vai emitir uma decisão e remeter com recurso de ofício ao Conselho. Ele vai anular o auto e vai mandar que seja feito outro no seu lugar. Tá? Então, esse processo ele não tem um recurso de ofício. A decisão ela pode vir anulando ou julgando totalmente improcedente o auto, aí anulando o auto por outra razão que não seja a natureza da infração ou a identificação do sujeito passivo. Né? Ele anulando ou julgando improcedente o auto de infração, na mesma decisão ele tem que consignar lá a manifestação de que há o recurso de ofício. Então, essa decisão foi totalmente favorável ao contribuinte e tem um recurso de ofício para ser enviado ao Conselho. Pode haver uma resolução julgando procedente totalmente o auto de infração. E aí, o sujeito passivo ele pode apresentar o recurso voluntário. Tá? Pode também haver decisão para os dois lados, julgar parcialmente procedente o auto de infração. E aí, cabe tanto o recurso de ofício quanto o recurso voluntário. O recurso de ofício ele tem uma limitação pela legislação de 5.000 VRTS. Se a decisão
se a redução provocada no julgamento parcial, ou se o próprio auto ele tem um valor abaixo de 5.000 BRTS, não há o recurso de ofício. Tá? Essas são as decisões que cabem recurso e essas são as decisões que podem levar o processo ao conselho. Tá? Então, o processo segue para o conselho e ele é recebido pela secretaria. Tá? Aí, o doutor Gustavo, como está aí, eu já aproveito para perguntar para ele. Tá? Eu vi, o regimento interno diz que o processo é sorteado para um conselheiro. Só que, para fazer esse sorteio, ele precisa estar na sessão de julgamento. Para estar numa sessão de julgamento, o processo tem que ir para uma Câmara. Então, antes de ir para o conselheiro, é preciso definir para qual Câmara o processo vai. Isso eu não sei se é feito de forma discricionária. Sei que existe uma vinculação. Tá? Via de regra, os processos do mesmo contribuinte seguem para a mesma Câmara, até mesmo, muitas vezes, para o mesmo conselheiro. Então, essa escolha de para qual Câmara vai, eu não sei bem como é feito. Mas, aberta a sessão de julgamento, o presidente ele faz o sorteio, junto com a secretaria, escolhendo aí o relator. Né? Então, ele escolhe, faz o sorteio no papelzinho mesmo, bem legal. Sorteia aí o relator. Tá? O relator ele recebe o processo com a obrigação de fazer o relatório, as razões de decidir e o seu voto no prazo de 30 dias. Esse prazo é prorrogável por mais 15 dias. Ele fazendo o relatório, o voto e as razões de decidir, ele devolve o processo para o conselho, para a secretaria do conselho. Mas é possível que ele faça um pedido de diligência também. Esse pedido de diligência tem que ser requerido pelo conselheiro, relator, ao presidente. E agora a gente vai olhar o procedimento da diligência. Então, havendo aí o requerimento do conselheiro ao presidente, o presidente tem duas opções. Ele pode deferir ou indeferir. Né? Indeferindo, o processo volta para o conselheiro, ele deve elaborar as razões de decidir e o seu voto e devolver para a Secretaria do Conselho. Havendo deferimento, o processo segue para o setor responsável para fazer a diligência, nomeando aí o servidor para realizar a diligência, vai ser diligenciado, relatado por direitinho e vai devolver para o presidente do Conselho, que vai entregar o processo já com a diligência para o conselheiro relator. E aí ele tem que cumprir aquela formalidade de relatar, apresentar suas razões e o seu voto. Então, o processo volta de um jeito ou de outro para a Secretaria do Conselho já relatado. Tá? Daí, sim? Posso fazer só uma intervenção? Claro. Um ponto bem importante aqui da sua fala é sobre essa questão de baixar o processo para diligência. Eu tenho uma experiência dentro do contencioso administrativo um pouco menor que a sua e da maioria das pessoas. Inclusive, eu quero aqui registrar a presença da nossa palestrante de amanhã, que é a professora Cristine Mendonça, que vai ensinar lições valiosas sobre o processo administrativo. Alguns auditores fiscais também estão aqui, o doutor André Figueiredo, os membros da comissão, né? Doutor Augusto Mansur, Ciro, Carolina Velar, Elci, e os outros membros da comissão também, o Ramon, que eu já mencionei anteriormente, e o Yuri também, que chegou recentemente. Mas falando assim, para quem está assistindo essa palestra ou futuramente vai assistir, porque talvez nós vamos disponibilizá-la lá no canal da ESA, né, no YouTube, a questão de baixar para diligência é um ponto muito pertinente que muitas vezes o advogado não mapeia, né, na hora de fazer a defesa administrativa, que é a possibilidade de você fazer o pedido de novas provas serem produzidas. E eu queria saber, e aproveitando, assim, é uma pergunta minha, é possível fazer um pedido de perícia e isso ser considerado baixar para diligência também? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu já vou antecipar para vocês. Tá? Recomendável que vocês tentem fazer esses levantamentos
junto ao contador e apresentar isso no processo administrativo. Porque muitas vezes, eu já vi muita gente, então eu via de regra, não peço diligência, não peço perícia. É que a perícia está prevista, inclusive, na legislação para ser requerida, tá? Mas, via de regra, a gente tenta fazer os levantamentos e apresentar, porque às vezes você não consegue convencer da necessidade da perícia ou da diligência. E eu vejo que a maioria das vezes o indeferimento, que não é assim, é julgado lá, é considerado que não há direito da parte, assim, líquido e certo de fazer a diligência. É preciso convencer da necessidade da diligência da perícia. Então, ela deve ser deferida. Aqui a gente está falando, aqui a perícia a diligência que eu coloquei aqui, ela é solicitada pelo conselheiro, tá? Eu estou falando do conselheiro que falou assim, eu estou com uma dúvida, eu queria tirar tal dúvida, então ele baixa em diligência, ele pede que o presidente baixe em diligência, né? Para poder tirar essa dúvida, para formar o seu convencimento. Mas é sim possível solicitar a diligência e a perícia, e tem lá a forma, na legislação direitinho de como fazer. Está previsto, se eu não me engano, está no regulamento, na Lei 7.000, tem lá direitinho, no processo administrativo tem lá a previsão. Você tem que apresentar os quesitos. É possível apresentar, inclusive, apontar o perito para acompanhar, algo do tipo, mas, via de regra, eu não faço. Eu não faço pedido. Eu recomendo que vocês, junto do contador, falem, olha, eu preciso provar isso. E tenta fazer isso com o tempo, porque a maioria das vezes a gente tem dificuldade de entender. Falar, eu preciso provar tal coisa, e você precisa convencer o contador de mostrar. E muitas vezes é difícil, vira uma batalha ali entre o advogado e o contador para poder levantar essas provas. Então, e aí entra aquela história, né, que você vê cada vez mais gente estudando contabilidade tributária, contabilidade fiscal, não sei o quê, justamente para poder ver isso, poder enxergar qual é a necessidade, qual é a prova que ele precisa produzir, inclusive. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é a prova que precisa produzir. Precisa conversar com um contador. Então, eu recomendaria que tentasse produzir essa prova e apresentar a prova. Se for uma perícia, porque não existe, é diferente do processo judicial, que a prova está lá no processo. Né? Aqui, nota fiscal está no processo e está na mão do contribuinte. As declarações do contribuinte estão lá nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda e está com o contador também. Então, assim, é difícil ter uma prova que seja necessária de fazer nos autos ou com algum elemento que esteja com a Secretaria da Fazenda. Né? Então, assim, eu recomendaria que tentasse elaborar essa prova, formar apresentar a prova que se pretende produzir com a perícia, com a diligência, ou no recurso mesmo, se for o caso, ou principalmente na impugnação. Né? Agora, é possível sim pedir, tem aí os requisitos tudo direitinho, depois eu posso ver qual a legislação, listar ela e pontuar alguma coisa e passar para você depois para complementar aí o material. Tá? Porque realmente eu não sei de cabeça porque é aquela história. Estou falando aqui da prática, e na prática eu não uso a perícia e não tento formar diligência. Tá? Podemos continuar aqui, então? Então, vamos lá. O processo saindo do relator, chegando na secretaria, é remetido para o representante da Fazenda Pública, que também tem praticamente a mesma atribuição do conselheiro, só que ao invés de fazer um relatório, voto, tal, ele emite um parecer. Para emitir esse parecer, ele também pode sugerir diligência, ele pode requerer diligência. E aí é o mesmo procedimento. Faz um requerimento para o presidente defere, indefere, baixa em diligência, se for deferido, e volta para a procuradoria para ela fazer aí o seu parecer. Via de regra, eles preferem se manifestar oralmente na sessão de julgamento. Tá? Então, o processo volta relatado e com parecer da procuradoria para a secretaria para aguardar a inclusão em pauta para ser colocado na sessão de julgamento. E aí vamos ver o funcionamento da sessão de julgamento. Tá? Vou pegar minhas anotações aqui. O presidente, ele, na sessão de julgamento,
Antes disso, a sessão de julgamento é importante. Se você tiver dúvida sobre a sessão de julgamento, você vai ter que olhar o artigo 44 do Regimento Interno. Lá está praticamente todo o funcionamento da sessão de julgamento. Uma vez iniciado, é curioso, está no regimento, uma vez iniciado o julgamento, a sessão de julgamento, né, iniciado o julgamento tem que chegar até o final. Ele só não chega até o final se tiver um pedido de vistas no meio do caminho. E esse pedido de vista tem que ser feito durante os debates. Não iniciada a votação, não pode fazer pedido de vista. Esse é o que está no regimento interno. Então, o presidente ele abre a sessão, né, ele verifica aí os presentes, aí alguma falta justificada, né, se for a primeira sessão de julgamento do mês, ele faz o sorteio dos processos para os relatores, ele anuncia a pauta, os processos e inicia o julgamento do processo. Ele passa a palavra para o conselheiro relator, né? Lembrando que o presidente ele dirige a sessão, então tudo acontece através do presidente. Então o presidente concede a palavra ao conselheiro relator, que ele vai ler apenas o relatório. Tá? Depois do relatório, é aberto prazo para sustentação oral. E aí o agente autuante, ele pode fazer sustentação oral para defender o auto de infração. E eu só vi acontecer isso uma vez. Nunca vi o agente autuante sustentando, só vi uma vez. Né? Nunca não, só vi uma vez. Né? Depois do sujeito autuante, a parte, o advogado, ele tem aí o prazo de 10 minutos para sustentação oral. E aqui cabe algumas observações. Né? Hoje, a limitação é para a parte ou para o advogado fazer a sustentação oral. Então, se a pessoa física está se representando, ela pode ir lá sustentar. Se é uma pessoa jurídica, o representante legal dela pode ir lá sustentar oralmente. O contador pode ir lá sustentar? Não pode. Ou é a parte, ou é o advogado, por procuração. Tá? Há quem defenda que isso deva ser mudado. Mas, ao meu ver, ainda assim, é uma prerrogativa lá pelo artigo 1º, inciso 2 do Estatuto da OAB, a consultoria e assessoria jurídica. Então, assim, para mim, ainda me parece que seria uma atribuição do advogado. Então, a parte vai se defender, não precisa de advogado, mas se ele quisesse fazer representar, ele tem que se fazer representar por um advogado. Tá? Então, eu, na época que eu fazia as defesas administrativas, nunca tinha sustentado até virar advogado. Tá? Me antecipo aí, nunca tentei sustentar. Né? Então, depois da sustentação oral, aí o presidente concede mais uma vez a palavra ao relator, que vai fazer a leitura das suas razões de decidir. Logo em seguida, o representante da Fazenda Pública vai se manifestar conforme a leitura das razões de decidir. Volta aí para uma réplica de 5 minutos. Entendo eu que o autuante também tem o direito a essa réplica de 5 minutos. Lá não diz quem tem direito. Né? Diz que abre-se a réplica de 5 minutos. Entendo eu que o agente autuante também teria direito a essa réplica. Tá? A parte do advogado também tem 5 minutos, logo em seguida. Então, abre-se o debate. Via de regra, quem abre o debate é o conselheiro relator. Volta a palavra para ele, ele geralmente complementa algum trabalho que ele fez, o estudo que ele fez, acaba comentando, né? E aí o advogado já não pode mais interferir, ou a parte não, ninguém pode mais interferir. Apenas os conselheiros devem falar. E aí, com o comentário do rapaz da ESPN, eu acho, lá, da Canal Combate, aí o advogado é passageiro da agonia. Né? Ele assiste os debates e não pode falar. Mas é preciso lembrar que o advogado ele pode fazer o uso da palavra pela ordem. Né? Um episódio engraçadíssimo, né? Aconteceu recente, com as sessões virtuais. Aí se tem um prejuízo na sessão virtual comparado com a presencial, é essa. Se você está lá presencialmente, você fala, queria fazer um comentáriozinho, né? Pela ordem aqui. Né? Agora, na sessão virtual, não. Tem um botãozinho, você bota a mãozinha, aí o pessoal, aconteceu comigo. Eu botou a mãozinha lá, fiquei lá do lado, o debate rolando, aí eu comecei a levantar a mão assim, daí a pouco eu estava fazendo assim, aí o presidente, doutor Júlio, pode falar aí, que senão você vai acabar voando. Enfim,
Mas o advogado, eu acho que ele não tem o direito de falar pela ordem, ele tem a obrigação de falar pela ordem. Tá? Então, é importante aí, importantíssima a atuação do advogado. Tá? E digo mais, eu vejo pouquíssimas pessoas sustentando oralmente lá, pouquíssimos advogados. E a sustentação oral faz uma diferença muito grande, muito grande. Tá? É uma boa experiência também, né, Júlia? Porque você é testado assim em todas as áreas de conhecimento, não só na oratória, na postura, na sua forma de entonar as palavras, mas também no próprio direito, né? Você tem que ter um pensamento rápido, raciocínio rápido, porque às vezes a pergunta vem de uma forma que você não esperava, ou vem uma pergunta que você não esperava. Eu acho que todos os advogados que atuam no contencioso deveriam ter essa experiência de fazer sustentação oral, começando pela sustentação oral no processo administrativo, né? Com certeza, com certeza. A sustentação oral é importantíssima. Os conselheiros, eles tiram dúvida mesmo com o representante do sujeito passivo, perguntam mesmo. A procuradoria também pergunta, tá? Então, assim, é bom, é uma experiência muito boa, é importantíssimo. E eu não tenho um processo, pode ser o processo mais simples, mas não tem um processo que eu deixo de fazer sustentação oral. Eu não deixo de ir lá. Estou sempre lá, tá? Pois bem, depois da sustentação oral, né, iniciam-se os debates, o advogado passageiro da agonia, como eu comentei, e lembrando que, encerrados os debates, encerra-se a oportunidade de algum conselheiro fazer pedido de vista. Tá? Abre-se, então, volta a palavra para o conselheiro relator, né, encerrando os debates, para a leitura do voto. E aí ele opina como ele vai votar, ele profere seu voto. Proferindo seu voto, pergunta-se se há algum voto divergente, não havendo de voto divergente, fica decidido, né? Havendo voto divergente, é coletado os demais votos para apurar aí qual é a tese vencedora. O presidente ele profere voto de desempate, aí é diferente daquele voto de qualidade que tinha ou tem ainda para algumas matérias lá no CARF, tá? Que lá no CARF o presidente ele é conselheiro. Então, votam todos os conselheiros e empata. Aí um dos conselheiros desempata. Aqui não. Aqui nós temos 6 conselheiros, votaram, empatou, aí vem uma outra pessoa, que é o presidente, para desempatar. Né? Esse tema, E... Júlio, só fazendo uma interrupção para não dar muito spoiler, né? Mas ele vai ser bem debatido no terceiro dia, em que nós sim. convidamos o doutor Gustavo, o Por isso doutor eu te interrompi, Alexandre você e tinha a que fazer a Mariana. inscrição. Exatamente. Quero ver, vou mandar muita pergunta. O Uma coisa doutor Gustavo curiosa também. já está Pode falar. registrando aqui a sua informação das perguntas, hein? Depois ele vai me ligar perguntando. Manda as perguntas antes. Tá bom. Bom, mas aí, durante a votação, o conselheiro pode mudar o voto pelo regimento interno até encerrar a votação, ele poderia mudar o voto dele. Ele pode mudar o voto e fazer, desde que seja consignado em ata, né? Então, ele pode fazer alteração, então ele tem que falar por que ele está mudando o voto dele. Tá? Mas isso ele só pode fazer até encerrar a votação. Deu resultado, não, agora eu quero mudar meu voto. Não dá, né? Não dá mais. Tem o menor sentido. Então, feita a votação, desempatado, se for o caso, o processo caminha para a redação do acórdão. Tá? O acórdão ele deve ser publicado no Diário Oficial e aí está julgado, via de regra, o processo. Aqui eu queria falar um pouquinho do recurso de revista, tá? Que é um recurso que vai para o pleno. Antes de comentar do recurso de revista, eu vou lembrar que, se o processo chegou no Conselho com recurso de ofício, e o recurso de ofício foi provido, ou seja, reverteu a decisão que era favorável na primeira instância para o contribuinte para uma decisão desfavorável, o contribuinte ele pode apresentar recurso de ofício e o recurso de ofício dele vai para o pleno. Tá? É curioso, até recentemente eu vi que a legislação prevê que a decisão de primeira instância, que é desfavorável ao contribuinte, seja parcialmente ou totalmente,
pode-se apresentar recurso voluntário. Mas, se a decisão é favorável, não está dizendo que está proibido, mas não diz que é possível apresentar recurso voluntário. Inclusive, na legislação atual, no regulamento, embora a Lei 7.000 diga uma coisa diferente, o regulamento diz que se a decisão de primeira instância for favorável ao contribuinte e tiver recurso de ofício, ele segue para o conselho sem intimação da parte. Então, assim, o contribuinte não é intimado da decisão de primeira instância. Eu só tomei conhecimento, doutora Efigênia, que existe um trabalho de processo administrativo tributário, um post recente teu. E eu fiz a sugestão para o Felipe, que está lá no GTFAS, Felipe Risk, doutor Felipe Risk, que está lá no GTFAS representando a OAB, para que seja modificado isso, porque hoje em dia as notificações todas pelo DTE não faz sentido nenhum deixar de intimar o contribuinte. E entendo eu que tem direito de apresentar recurso voluntário, mesmo que a decisão de primeira instância seja favorável, porque muitas vezes o fundamento não é condizente com o que deveria ser julgado. Então, você tem aí uma decisão favorável, mas que o fundamento vai bater no conselho, ou vai anular a decisão de primeira instância, ou vai reverter para ter aí um recurso de ofício. Então, por que não devolver toda a matéria ao conselho de uma vez? Né? Mas, enfim, isso é algo para ser discutido fora daqui. Né? Aqui a gente teria tempo para mais uma pergunta, então vamos para o recurso de revista. O recurso de revista ele tem alguns requisitos particulares. Tá? Ele é um recurso bem difícil de aparecer. Ele é bem raro, porque ele é muito particular. Ele tem os requisitos. O acórdão recorrido ele deve ser não unânime. De acordo unânime, não cabe recurso de revista. E tem que dar interpretação diferente para uma legislação comparado com o caso anterior, que vai ser o acórdão paradigma. Né? Tem legitimidade para apresentar esse recurso tanto o sujeito passivo quanto o representante da Fazenda Pública. A Procuradoria também pode apresentar esse recurso. Tá? O prazo é de 10 dias contado da publicação do acórdão no diário. Então, daí outro ponto relevante. Se a pessoa está lá sustentando, ele já conhece a situação do processo se cabe ou não recurso de revista. Então, ele não vai ter só os 10 dias. Ele vai sair de lá sabendo que até a publicação, a partir da publicação, ele tem 10 dias. Né? Os pressupostos do recurso é demonstrar a clara divergência entre os fundamentos, né, da interpretação, confrontar os fundamentos do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, além de apontar qual é o dispositivo motivador da divergência. Né? Esse é o único recurso no processo administrativo que tem abertura de prazo também de 10 dias para contra-razões da outra parte, tá? Seja do sujeito passivo, seja da Procuradoria, e, pelo que diz o regimento, ele dispensa, chegando às contra-razões, dispensa uma publicação de pauta. Ele entraria na primeira sessão de julgamento do pleno. Mas, via de regra, não é isso que acontece. Graças a Deus, o presidente inclui em pauta, publica a pauta, então a gente fica sabendo aí quando ele volta para julgamento. Né? As súmulas, achei interessante falar das súmulas também. Tá? As súmulas, ela é a condensação de jurisprudência do Conselho, tá? São decisões reiteradas do Conselho no mesmo sentido, que acabam gerando uma súmula. Tá? Essa súmula ela pode ser proposta pelos conselheiros ou por órgão de julgamento de primeira instância. Tá? Ela deve ser dirigida ao pleno, contendo 3 acórdãos que decidam no mesmo sentido. E depende de aprovação de 2/3 dos conselheiros titulares e suplentes, naquela formação integral do pleno. Né? E aí, provavelmente o pessoal pergunta, é dos presentes, é do total? Entendo eu, pelo que está redigido, que é dos presentes, porque a sessão, nessa formação, ela só pode ser aberta, acho que com 12 conselheiros no mínimo, dos 18. Então, se ela pode ser aberta, imagino que ela possa decidir pelas súmulas. Aí, outra pergunta para o doutor Gustavo, já pode anotar. Júlio, nós temos uma pergunta sobre o prazo. Sim. Você citou o prazo de 10 dias da publicação. Sim.
O Elci perguntou o seguinte: esse prazo é contado em dias úteis? Não, não. Esse prazo é contado em dia corrente, no dia corrido, mas o prazo só se inicia e encerra em dia útil. Então, se a publicação se deu na sexta-feira, só na segunda útil, primeiro dia útil seguinte, vai começar a contar esses 10 dias, mas eles são corridos. Os prazos processos administrativos não são conforme o CPC. Eles não são dia útil. Nenhum prazo, praticamente. Os prazos mais recentes agora, quando a gente vai falar da questão da Covid, é que começou a colocar dia útil. Mas no processo administrativo, acho que não tem nenhum dia, quase nenhum prazo que seja dia útil. Aqui é dia corrido. Se não me engano, essa previsão que você mencionou que deve ser finalizada em dia útil, isso está no regulamento também, ou na lei 7. Acho que está no regulamento, na lei 7.000 e no próprio regimento interno. Acredito que esteja lá. No regimento, acho que não está, não, mas no regulamento e na lei 7.000 está. Tem previsão lá específica. É uma excelente pontuação, porque, assim, nós trazendo aqui uma visão mais, não uma visão crítica, mas uma visão sincera, né, sobre a atuação. Existem muitos pontos que merecem um melhoramento, né, uma atenção maior por parte da administração tributária, especialmente essa questão do prazo em dias corridos. Nós sabemos que 10 dias passa muito rápido, então seria um ponto aí de alteração. E aí, já retornando para o slide que você mencionou, sobre a proposição de súmulas, também seria um tema assim, a ser debatido, porque nós temos hoje o GTFAS, e em tese o GTFAS não pode propor nenhum enunciado de súmula, pela previsão do regimento atual, né? Então, são pontos aí que nós trazemos, eu vou deixar aqui para vocês refletirem um pouco, porque nós sabemos que nós temos aqui alguns auditores e o próprio presidente, né, que são pontos que a advocacia pensa bastante. Nós não nos consideramos inimigos da fazenda pública, nós temos o nosso papel como advogados, né, e nós nos pautamos na justiça fiscal. E é com base nisso que nós trabalhamos aí para o nosso país crescer, né? No final das contas, o crescimento é do nosso país. É um prazo que a gente tentou levar para o GTFAS para ser alterado, é o prazo do recurso. Não por mim, eu estou bem habituado com o processo, a maioria dos advogados que atuam aqui no processo administrativo dentro do Estado já estão acostumados, mas muitas vezes o advogado é de fora, né, de outro Estado, isso acontece, e o advogado lá não se atenta, embora seja a obrigação dele pesquisar, né, mas não se atenta que o prazo da impugnação é diferente do prazo do recurso. O prazo da impugnação são 30 dias, da intimação, enquanto o do recurso são de 20 dias. E na maior parte das legislações dos estados, esse prazo é igual, e aqui não é. Então, muitas vezes o processo acaba a pessoa perdendo prazo, o presidente pode falar isso melhor do que eu, porque são os outros advogados, não sou eu, né? São advogados de outros estados, não sou eu, então ele vê muito isso acontecer, né? Então, acho que esse prazo, assim, igualar esse prazo é algo que é bem honesto, né, na minha opinião. Mas, enfim, falamos aí da súmula, vamos dar seguimento aí. Alterações com relação à Covid, tá? Vindo aí a pandemia, não dava mais fazer sessão presencial. A sessão de julgamento do Conselho foram suspensas, ficaram bastante tempo suspensas, foi paralisado por bastante tempo a atividade no Conselho, de modo geral, né? A gente está falando aí de março até metade, um pouco mais do ano passado. Então, o próprio regimento, por não ter previsão de sessão virtual, ele precisou ser modificado. Então, ele sofreu uma alteração aí pelo decreto 4708-R de 2020, e que trazia lá a previsão do presidente emitir instrução normativa. E ele emitiu a instrução normativa, possibilitando aí a realização de sessão virtual de julgamento. Não era a minha intenção focar muito, mas algumas coisas é preciso se atentar para a questão da sessão virtual. Ela está sendo feita numa plataforma que funciona no navegador de internet. Tá? Big Blue Button, sei lá, alguma coisa assim, o grande botão azul. Né? Então, para fazer a sustentação ou mesmo acompanhar o processo, é preciso enviar um e-mail para a Secretaria do Conselho solicitando essa participação
né? Tem lá na portaria 1R de 2020, todo o requisito direitinho para falar o que você tem que mandar. Não é fazer uma petição, é mandar um e-mail. Essa informação toda pode ser enviada no corpo do e-mail, informando qual é o processo, a OAB, lá tem todos os requisitos direitinho. Então, você tem que solicitar essa participação, seja para acompanhar o julgamento, seja para fazer uma sustentação oral. Quando veio a pandemia, também tem uma previsão lá, acho que nessa mesma instituição normativa, de se fazer uma limitação de acesso à sala de julgamento, quando presencial, justamente por conta do contágio. E aí, dando preferência às partes e aos seus representantes, né? Para que, me parece que a intenção na época a expectativa na época era de voltar presencialmente, de forma restrita, então já se colocou essa previsão também. Mas, atualmente, as sessões de julgamento virtual, como eu já antecipei, acontecem normalmente, no que possível, é feito da mesma forma com que a presencial, só não dá para colocar o conselheiro sentado ao lado, alternando um da fazenda e um da iniciativa privada, né? Mas, via de regra, ocorre tudo normalmente no mesmo parâmetro, inclusive a sustentação oral. É perfeitamente possível fazer. O único ponto que fica prejudicado aí mesmo é que o virtual nunca vai substituir o presencial. E você está lá e falar lá, ó, ei, estou aqui, quero falar. É diferente de você apertar o botãozinho e levantar o dedinho lá na tela do presidente. Isso realmente é o maior prejuízo. Fora isso, eu realmente não tenho visto. Não tenho tido problema. Mas é possível ter problema. Imagine que cai a sua internet. Está lá na sessão de julgamento e você ficou sem energia. É um inconveniente. É um inconveniente. Então, assim, nada substitui a sessão presencial. Isso pode vir a tecnologia que for, mas não vai substituir integralmente a presença, né? Na minha opinião. O processo sendo pautado para uma sessão virtual, isso é curioso, tá? Isso foi colocado também lá na instituição normativa e acho que foi incluído no regimento interno também. Se ele for pautado com uma sessão virtual e o contribuinte não tiver interesse, assim, minha internet não é boa, enfim, tem o risco aí de eu você ficar prejudicado, minha sustentação aí por conta da minha internet, da minha energia, eu posso pedir a retirada de pauta do meu processo com prazo de 2 dias úteis. 2 dias úteis. Da publicação da pauta. Então, publicou a pauta, você tem 2 dias úteis para apresentar esse requerimento. E esse requerimento ele é muito parecido, extremamente parecido com aquele que você apresenta para fazer a sustentação. Então, praticamente os mesmos requisitos. Ele até remete ao próprio dispositivo que elenca os requisitos, né? Então, ele é possível retirar de pauta se não houver interesse no julgamento virtual. E aí ele vai ser incluído a previsão é de que ele seja incluído na primeira pauta presencial após o retorno, né? Quando tiver o retorno aí presencial, da sessão presencial. Eu não tenho noção da quantidade de pedidos, não sei se a pauta vai ficar enorme, né? Ou se o que vai acontecer. Lógico que não vai ter a limitação de processos na pauta de julgamento, né? Mas não sei se existe muito pedido, né? Já tive um contribuinte que me solicitou essa situação. Bom, caminhando agora para o final, tá? Eu queria fazer algumas considerações aqui, né? Como eu comentei, várias pessoas mandaram algumas questões aí, e eu falei que não ia entrar em questões polêmicas, mas algumas coisas acho que é interessante a gente falar, né? Há quem entenda que o regimento interno, por ser uma lei, uma norma processual, ela deveria ser feita por lei e não por decreto, tá? Eu tenho dúvida, não tenho certeza, não tenho segurança para afirmar isso. Eu teria que estudar mais a fundo, mas acho relevante a gente colocar isso para pensar, né? A princípio, penso eu que antes de ser uma norma processual, ela é uma norma administrativa também, que ela atende ao controle do ato administrativo de lançamento. Então, não sei, honestamente não sei, se seria necessário que essa norma fosse uma lei, mas é um caso a se pensar, né? Vamos supor que a gente concluísse de que fosse necessário
a lei, fosse indispensável que isso fosse feito por lei, o que aconteceria com todos os julgados até hoje? Os processos até hoje seriam todos ilegais, porque fundado em norma inconstitucional, porque deveria ser por norma legal, realmente é algo seria muito preocupante e realmente eu ainda não consegui formar uma opinião sobre isso. Tá? Há quem defenda também que o Conselho deveria ser um órgão estruturado fora da Secretaria da Fazenda, para ganhar autonomia, né? Faz sentido em ganhar uma autonomia ou independência. Mas acredito que o Conselho da Formação hoje, ele se faz bem autônomo, ele tem bastante autonomia para julgar, acho que a gente não enfrenta esse tipo de problema lá, de influência, né, das intenções da Secretaria da Fazenda Pública. E outra coisa que me causa dúvida também com relação a isso é que a influência por influência, o órgão do Conselho vai ser sustentado pelo Estado de uma forma, dentro ou fora da Secretaria da Fazenda. E quem controla economicamente o funcionamento do órgão acaba controlando também aí as intenções do próprio órgão. Então, por via de econômica, poderia se fazer essa influência que há quem tente evitar. Para mim, esse problema aqui no Conselho não existe, sinceramente não existe. Mas há quem defenda isso, porque as pessoas mudam. Né? As pessoas que estão no Conselho hoje podem não vão ser as mesmas que vão estar daqui a 10, 20 anos. Então, ninguém sabe. A pessoa que está no governo hoje não é a mesma que vai estar amanhã. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, seria uma forma de prevenir? Talvez, mas talvez não. Né? Talvez por vias transversas aí ainda continuaria essa influência tão temida. Né? Outra questão aqui que eu venho discutindo também cheguei a comentar com o doutor Felipe, é sobre a inexistência de embargo de declaração no nosso processo administrativo. Não existe embargo de declaração. Então, às vezes, você tem uma decisão de primeira instância contraditória, vem tudo defendendo contra o auto. Você lê, opa, ganhei. Aí você lê julgado procedente ou auto-infração. Fala, não, peraí, há uma contradição aqui entre os fundamentos e o dispositivo, né? A parte dispositiva da decisão. Ou você lê obscura, você lê e não entende nada. Já vi decisão do Conselho mandando voltar para a primeira instância porque o Conselho não entendeu nada da resolução. Então, assim, e às vezes o acórdão sai, a decisão né, sai e não é possível, ou sai contraditória. Sai uma decisão do Conselho, erro de digitação, né? A mesma coisa, fundamenta tudo a favor do contribuinte ou contra o contribuinte e decide de forma diferente. E aí você tem que ligar para o Conselho e falar, ó, a decisão saiu com um erro, corrige aí, você tem que dar uma ligadinha. E no caso da primeira instância, você não tem nem essa ligadinha. Né? Júlio, se você me permite, esse é um debate que eu até levantei junto com os outros advogados lá da comissão, que na primeira instância, o foco do nosso ciclo de palestras é a segunda instância, é o CERF, né, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais. Mas, como nós sabemos, o processo administrativo começa lá embaixo, lá na autuação, na impugnação, e é um sentimento que eu acho que os advogados, contadores e próprios contribuintes têm, que é a ausência de comunicação entre os julgadores de primeiro grau. Eu até perguntei esses dias, vocês já entregaram memoriais em primeiro grau, assim, memoriais de impugnação? Já tiveram contato antes do julgamento? Antes da publicação da resolução? Não, isso não acontece. Nós temos mais liberdade para fazer esse debate, para levar as considerações no CERF, mas na primeira instância, isso assim, eu acho que um sonho para a advocacia e para quem labuta no processo administrativo. Eu gostei muito desse ponto aqui, sobre embargo de declaração, porque eu acho que é um ponto que também traria economia financeira mesmo, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Mas imagina, aí o custo que tem para publicar e depois faz uma alteração pública de novo, seria realmente assim, uma inclusão muito interessante. E aí eu aproveito para pedir às pessoas que estão aqui participando do webinar que já enviem as perguntas para a gente já está caminhando para o final, para aproveitar aqui e aprender um pouco mais aqui com o Júlia. Podem perguntar todos os pontos que
faltar algum ponto específico, depois ele envia para vocês. Pode perguntar que se eu tiver alguma coisa que eu não sei, eu não tenho vergonha de falar, não. Mas vamos lá. E com relação a essa questão da primeira instância, realmente tem quem diga que tem gente querendo que seja possível fazer uma sustentação oral na primeira instância. Mas eu acho que é preciso uma estrutura muito grande, eu não sei a viabilidade disso, porque a gente quer, mas é preciso que a Secretaria de Fazenda se movimente isso, e a Secretaria se movimentar, é preciso movimentar dinheiro também. Então, muitas vezes o empecilho é econômico, que a gente não sabe. Né? O lado de lá não é fácil, não é fácil mesmo. Às vezes a gente fala, poxa, precisa de uma coisinha, um detalhezinho, um embargo de declaração. Por exemplo, o embargo de declaração tem que ser muito bem pensado, para não gerar um abarrotamento no conselho, por exemplo. Né? Então, tem que ser bem pensado, não pode ser uma coisa que vai provocar uma demora no processo administrativo, tem que ser algo para resolver, para economia mesmo. Né? Também achei muito interessante, isso eu não tinha pensado, foi uma sugestão também, tá? Com relação ao incidente de uniformização. Como eu comentei lá no início sobre o recurso de revista, ele tem uma aplicação muito restrita. Tá? E aí, ele muitas vezes não é suficiente para poder dirimir uma divergência de entendimento entre as câmaras. Vamos colocar assim, uma questão prática. Determinada matéria está sendo decidida de uma forma favorável aos contribuintes na primeira Câmara e na segunda contra o contribuinte, de forma unânime. Não cabe recurso de revista. Então, o contribuinte fica numa loteria. Se cair na primeira instância, opa, ganhei. Se cair na primeira Câmara, opa, ganhei. Cair na segunda Câmara, perdi. Vou ter que ir para o judiciário. Né? Então, assim, acho que seria interessante aí criar um incidente de uniformização dessas decisões. Achei bem interessante isso. Via de regra, não vi muito acontecer isso, não. Tá? Até porque a gente não pode esquecer que os conselheiros, né, do Estado, eles são servidores públicos, não estão afastados das suas atividades, e eles conversam entre si. Fala, o que decidiu lá? Provavelmente vai falar, vai conversar, é inevitável. Vou pegar uma situação assim, julgaram assim, acha certo, não acha certo. Enfim, existe uma conversa por trás, né, dos bastidores. Acredito muito nisso. Então, até porque nas próprias decisões publicadas, um fica de olho na decisão do outro. Poxa, peraí, decidiram desse jeito lá, como é que pode? Não, foi debatido isso. Então, enfim, via de regra eles conversam. Mas é possível acontecer de decidir unânime de um jeito e de outro. E aí, o que acontece? Fica vendido. Então, é melhor que seja estipulado esse incidente de informação. Acho interessante. Né? Agora, outro ponto interessante aqui é que o Conselho aqui do Estado foi um dos pioneiros a disponibilizar as decisões na internet. Foi um dos primeiros. Eu me lembro que quando isso aconteceu, o Estado foi muito elogiado por disponibilizar as decisões no site. Né? Só que ele passou a disponibilizar as decisões e estagnou ali. Acho que falta aí a publicação do inteiro teor. Em publicar o voto, a gente já tem publicado no Diário Oficial a decisão. Tem acesso à decisão de primeira instância no próprio site da Secretaria da Fazenda. Então, muitas vezes você pega o acórdão, que tem uma economia de palavras, acho que essa economia, inclusive por economia financeira, tem economia de palavras, em que fica muito sintético. Às vezes você pega a decisão, você fala, poxa, eu quero fazer um recurso de revista. Deixa eu pegar a decisão. Essa aqui está diferente, está contrária do que foi decidido agora, mas eu não consigo mostrar. Porque o que diz no acordo não está tão claro, não está tão evidente. E aí quem participou daquele julgado vai ter que lembrar o que foi feito. Você não tem. Outro ponto é a súmula. A súmula é consolidação de precedentes. Tem que apresentar 3 para fazer esse requerimento. Por que esses precedentes não acompanham a súmula? Você acessa a súmula e vê o que diz a súmula. Os precedentes podiam estar lá também. E aí, entendo eu que com relatório, razões de decidir e voto. Inclusive, voto divergente, se tiver. Né? Então, acho que isso enriquece bastante. Acho que isso poderia ser aperfeiçoado. Se é uma sugestão que eu poderia dar, essa aí seria uma das mais relevantes, ao meu ver, porque realmente o acórdão, ele muitas vezes
economiza palavras e às vezes a gente não consegue saber o que foi decidido olhando o acordo. No mais, talvez eu pudesse ter aprofundado em algum ponto, posso deixar de passar a outros, mas fico à disposição aí, meu e-mail, acho que vou colocar um e-mail aí para contato, qualquer dúvida. Eu tenho o maior prazer em colaborar, sempre que possível, né? Infelizmente, ultimamente, não tenho podido colaborar tanto quanto gostaria, mas eu tenho um prazer imenso em colaborar, não só nego informação, para mim, conhecimento é uma coisa que quanto mais se divide, mais se multiplica. Né? Eu acho essa sacada fenomenal e acho que a gente só tem a agregar compartilhando o conhecimento. Qualquer dúvida. Tem um colega que ele sempre vai me perguntar alguma coisa, ele fica cheio de rodeios. Não sei se é idiota, não sei se é a pergunta que está na segunda página do livro. Eu falo, não tem isso, não tem isso. Né? O óbvio só é óbvio para quem teve contato com o óbvio. Antes disso, é desconhecido. Então, assim, não existe pergunta boba. Eu não tenho o menor pudor, eu estou encerrando a pós-graduação, a Cristine vai falar amanhã, ela sabe que eu não tenho a menor vergonha de perguntar nada. Eu pergunto mesmo. Pode ser boa a pergunta? Pode, mas eu não sei. E eu vou perguntar. Então, assim, pode perguntar o que quiser, eu estou à disposição. Inclusive, se eu não souber, eu vou dizer. Eu não sei. Tá bom? Excelente, Júlio. Muito obrigado pela participação. E a gente já está caminhando para o final, então vou só abrir aqui para os participantes, se vocês tiverem algumas perguntas para fazer. Eu tenho 2 perguntas, mas antes eu vou deixar os outros participantes também enviarem. Vou aproveitar e ler aqui as mensagens, né? Okay. Nós temos aqui uma mensagem do Dr. Gustavo, o presidente do CEF, dizendo que as publicações de acordos não têm custo para a Fazenda. É porque o diário é oficial, né? É o diário oficial do Espírito Santo. Então, já publica lá. Pelo menos eu imaginava que para você redigir um acordo gigante e publicar ele no diário, ia ter um custo maior aí. Né? Isso é uma presunção minha. E o Marcos Régio também, e a Ludmila, que também é membro da comissão, os 2 membros estão aqui conosco, já cumprimento os 2, são 2 pessoas que eu admiro muito. O Marcos disse o seguinte: sobre o regimento interno, particularmente, não vejo problema de ser via decreto, por considerar ser procedimento administrativo, verificando que esteja devidamente em harmonia com as normas do CPC de 2015. Ponto. Eu vou fazer uma pontuação e você faz depois sua pontuação também, Júlio. E ele disse assim: em havendo divergência com o CPC 15, aplicar-se o CPC 15, o que acham? Não, eu vou deixar você responder primeiro, Júlio. Porque essa pergunta foi bem capciosa, Marcos. Na verdade, depende muito, tá? Isso aí tem que olhar muito o ponto. Via de regra, para mim, a legislação aplicável ao processo administrativo, ela deve observar a legislação administrativa. O CPC é aplicado subsidiariamente para suprir alguma necessidade. E, via de regra, ele é aplicado muito bem. Tá? Agora, por exemplo, a gente tem aí a previsão de prazos contínuos para o processo administrativo. E o CPC prevê o prazo em dia útil. O CPC é a norma mais recente, deve prevalecer? Eu entendo que não. Eu entendo que aí é uma norma mais específica, uma norma administrativa, mas eu não me oponho a adaptar a norma administrativa ao CPC. Isso eu acho extremamente recomendável, né? Você ter uma norma processual no judiciário e ter o mesmo segmento no administrativo, né? Por que não? Desde que não provoque algum impedimento, alguma protelação, tenha algum prejuízo, mas o CPC se aplica subsidiariamente. Entendo que deve prevalecer aí a norma interna mesmo. Esse ponto eu acho que merece um debate mais profundo, porque, em tese, você vê que é um movimento natural a alteração das normas, né? E no caso, por exemplo, do juizado especial, o civil, né? Falando especificamente, nós tivemos um caminhar para que fosse alterado via lei também, para que os prazos sejam contados em dias úteis. Hoje é essa forma que é contado no juizado. Inclusive, quando você estava falando, eu assimilei o raciocínio, não sei se é exatamente por isso, né? Mas na segunda instância dos juizados, você precisa ter advogado.
precisa ser representado por advogado para fazer o recurso inominado. Então, é possível que a sustentação oral, Júlio, no caso do recurso do processo administrativo, também tenha essa mesma lógica, que em tese você pressupõe um grau mais em forma de funil, então mais restrito para uma matéria e uma atuação mais profissional baseada no direito, né? Que o advogado tem mais expertise. Eu pergunto se tem mais alguma dúvida. Você tem um grande elogio aqui recebido, Júlio, eu vou ler aqui o elogio da professora Cristine Mendonça, dizendo que é um dos melhores alunos da história do IBET Vitória. E a pergunta que ela... Vou tirar um print, peraí. Vai tirar, eu tiro aqui e te mando depois. E a professora perguntou o seguinte: como fica a verdade material frente ao impedimento de produção de prova na segunda instância? Essa pergunta aí é boa. Vamos lá. Via de regra, eu vou falar na prática, tá? Como acontece no conselho? O conselho nem sempre se nega a analisar a prova. Embora eu tenha visto aí uma série de decisões aí com relação à reapresentação da impugnação na forma de recurso, dizendo que não é cabível, eu entendo, mas eu não sei se eu concordo muito com essa decisão, não, porque, como eu comentei, o processo administrativo, a finalidade dele é analisar, uma das finalidades dele é analisar o ato administrativo. Então, se você tem um recurso, uma impugnação apresentada fora do prazo, e o servidor olha, fala, poxa, realmente o ato ele é nulo, o ato é improcedente, mas está fora do prazo, não vou fazer o controle de legalidade. Eu acho que... outro dia, pensando, eu estava pensando de onde vem essa história da verdade material, né? Imagino eu que seja do próprio controle de legalidade, né? Você vai fazer assim, peraí, eu vou lavrar um auto e esquecer dele e vou deixar lá o contencioso administrativo, ou eu preciso analisar se esse auto é legal? Se você parar para pensar, tudo passa pela legalidade. Qualquer erro do auto de infração alcançou uma base maior, porque é ilegal alcançar aquela base. Então, tudo é ilegalidade. Qualquer falha do processo administrativo, do auto de infração, ele é ilegalidade. Então, para mim, a busca da verdade material é analisar aquele auto e verificar se ele é legal, né? E muitas vezes o processo chega lá no conselho com diversas alegações e não se consegue provar. E aí, por um estalo, acontece às vezes, você fala, bom, peraí, se eu comparar tal informação com tal informação, dá. E você apresenta essa prova. Lembra que eu comentei que eu não peço diligência, é muito difícil pedir diligência ou perícia? Justamente por isso, que eu faço os levantamentos e já apresento. Inclusive, estava falando, quando você comentou do contato com a primeira instância, a gente tem que pensar que a gente tem que rolar uma bola para o conselho, uma bola redonda, né? Não adianta você pegar e falar assim, não, agora eu não posso apresentar prova nenhuma e vai chegar lá no conselho, o conselho que se vire. Vou tentar forçar uma diligência. Apresenta a prova. Pede para apresentar a prova e fala que ela é fundamental, mostra que ela é fundamental, né? O conselho, ele não se recusa a analisar uma prova fundamental para análise da situação. Isso já aconteceu, já vi acontecer várias vezes. Mas também tem os casos que, foi aquilo que eu disse, né? A maior informalidade do processo administrativo não pode ser uma bagunça, né? Não pode chegar a qualquer tempo e sair apresentando prova. Não, peraí, agora eu vou te apresentar uma prova, né? Mas eu tenho no fundo do meu coração, eu não coloco na petição, mas tenho no fundo do coração que a principal princípio, o principal norte do processo administrativo é a verdade material. Então, para mim, até mesmo uma intempestividade poderia ser superada, uma falta de apresentação de prova poderia ser superada em nome da verdade material, porque é interesse público. É interesse da própria Fazenda que constitua, eu falei lá no início, o de Brito Machado comentou, lembra? Fazer o Rodrigo Dalla Pia, fazer a constituição do crédito tributário de uma forma sólida, bem consolidada, um título executivo livre de qualquer vício. Então, para que eu vou manter um vício? Virginia, está congelada para mim, você está me ouvindo?
Agora voltou. Deu Ah, um picozinho, mas deu para não sei nem o entender. que eu falei que vocês ouviram. Constituição do crédito tributário foi a última frase. Tá, então, a Constituição constitui um crédito tributário livre de qualquer vício. Essa é a intenção do processo administrativo. Então, para mim, é inclusive interesse público que seja constituído um título que não vai ser anulado lá na frente. Ele tem que ser líquido, certo e exigível. Então, para mim, há de se prezar por isso, mas não pode ser bagunça também. Falar, não, vou apresentar intempestivo que o pessoal aprecia. Não, isso não pode. Isso não pode. Mas há de se trabalhar em cima para poder mostrar que há vício no processo. Né? Excelente, Júlio. Nós temos aqui um comentário da Gabriela, né, que diz assim: parabéns, Júlio. Fala simples e objetiva que denota a humildade e inteligência desse grande advogado. Parabéns, Júlio Morossi. Eu Muitas. agradeço aí. Pode falar, pode falar. O Augusto Mansur, que é um advogado também da comissão, professor Augusto Mansur, né, muito admirado também por nós, membros da comissão, ele diz o seguinte: é contra a própria moralidade administrativa se admitir a constituição de crédito tributário com alguma ilicitude. Excelente, excelente pontuação, Augusto. E ele também mandou uma parabenização, né, dizendo excelente exposição, Júlio, mais um advogado de Vila Velha. Augusto, assim, Vila Velha é o famoso o pessoal de Canela Verde, né? Então, o Ramon é de Vila Velha, muita gente aqui é de Vila Velha, mas Vitória também não deixa a desejar, que fique registrado. Eu Bom, pessoal, agradeço aí a Cristine. A Cristine é suspeita para falar, eu sou fã dela, então, para ela falar Sou aluno dela, então ela é professora por natureza, então ela bota todos os seus filhotes embaixo da asa mesmo, então ela vai elogiar mesmo. Né? Até ia comentar, se eu falasse alguma coisa que a Cristine fosse dizer amanhã, vocês ouçam ela, porque ela é a Cristine, né? Não sou eu, né? Eu estou aprendendo com ela, né? a gente brinca que ela é a rainha do tributário, rainha capixaba do tributário, né? A Gabriela, foi a Gabriela que comentou, não foi? Aí? Isso, Gabriela. Isso, a Gabriela, salvo engano, ela também fez o IBET junto comigo, então também é suspeito. Então, os elogios, o professor Augusto também, ele é da época que a gente pegava praia ali, era só bermuda e chinelo que andava, né, para praia aqui, então também era aquele monte de amigo conhecido, a gente se conhecia dali já também, então são todos elogios suspeitos. Bom, Mas eu agradeço muito com o coração. Bom, então nós estamos chegando ao término aqui da nossa... Advogados oriundos da Boab, exatamente. Eu vou fazer, deixa eu só fazer uma ressalva. Uma pessoa mandou aqui no privado dizendo que Cris é a rainha do ICMS. É verdade. Amanhã aguardem a palestra da professora. Somos todos advogados blow up, segundo a professora Cris. E eu quero fazer só umas considerações finais, então, para a gente encerrar a palestra, informar que o certificado depois vai ser disponibilizado, enviado por e-mail, né, para quem concluir o ciclo. No final serão 6 horas de conteúdo. Com relação aos slides, se vocês não conseguirem receber por e-mail, podem procurar. Meu nome é Efigênia Brasilino, lá no Instagram, muito fácil de achar, podem procurar por lá, podem também mandar e-mail para o Júlio, né? Ele deixou aqui o contato, @moroskiadvocacia.com.br, ele encaminha para vocês. E quero só ressaltar a importância dessa discussão, porque apesar de nós estarmos em polos diferentes, nós não somos inimigos, né? Advogados e auditores, advogados e membros do CERF, conselheiros, nós precisamos ter esse debate em pauta, pensar um pouquinho nos impactos que as normas atuais elas têm no nosso dia a dia, porque, afinal de contas, nós temos a capacidade de fazer essa modificação ao longo do tempo, porque o direito é composto, ele é escrito, redigido por homens, né? Não trazendo uma filosofia aqui, mas essa é a verdade. Se nós não tivermos esse ponto de reflexão, a gente não consegue evoluir. E, finalizando sobre o processo administrativo, o Júlio trouxe aqui especificamente sobre o CERF bons pontos. Quem não atua ainda no processo administrativo, não sei se temos muitos advogados jovens aqui, o público ficou bem equilibrado, né? Pessoas mais experientes e jovens advogados, mas vale a pena estudar e atuar no processo administrativo, pelos pontos que o Júlio mencionou, e um que eu digo também que é zero incidência de custas
processuais para a parte. Então, assim, o ponto mais importante que eu acho do processo administrativo, que auxilia muito, que pode trazer um recurso e uma solução mais rápida, mais célere e menos custosa para o contribuinte. Obrigada, Júlio, pela palestra. Nós não temos mais perguntas. Eu quero agradecer, então, a todos que participaram. E a gente vai encerrar um pouquinho antes a nossa palestra, mas estamos à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, o Júlio já deixou o e-mail e conto com vocês amanhã. Nos ajudem a divulgar os cards, estão lá nas redes sociais, o Júlio postou também, e a Comissão de Direito Tributário da OAB do Espírito Santo agradece a participação de todos vocês. Boa noite. Júlio, quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Quero sim. Quero agradecer aí o convite, tá? Doutora Efigênia. Eu me senti muito honrado de ser chamado a participar. Queria agradecer a presença de todos. Digo que, a princípio, me parece que eu fui enganado, me falaram que ia falar para jovens advogados apenas. E aí começou a aparecer um público de peso, né? Mas, para mim é um grande prazer, foi muito, muito bom para mim, me fez estudar o regimento, né? Porque a gente vai praticando, a gente não volta a olhar o regimento. E isso foi muito interessante, foi muito bom para mim. E qualquer dúvida que tenha, pode mandar um e-mail para o contato, ou amanhã vocês pegam o e-mail da Cristine, e depois tem o Gustavo também falando. Então, tem bastante espaço para vocês tirarem dúvidas aí, ou pedir opinião mesmo. Né? Tá bom? Eu agradeço mais uma vez, agradeço a OAB, agradeço a Efigênia, a ESA, e estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã.